Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma devocional. Queremos iniciar este ano de 2021, depois de um mês de férias, compartilhando mais algumas palavras, algumas devocionais, alguns momentos de devocionais, para nossa edificação, para o nosso encorajamento, haja vista que estamos passando por momentos difíceis no nosso país, dessa pandemia, e é através da palavra, somente através da palavra de Deus, que nós podemos encontrar consolo. Nela nós podemos encontrar consolo, conforto, encorajamento, motivação e força para vencermos todos os obstáculos da nossa vida, Na nossa cidade, aqui em Juquiá, muitas pessoas enlutadas, alguns amigos nossos. Desde já contem com as nossas orações a todos pela separação dos entes queridos, e eu tenho certeza que em muitos lugares do nosso país a Covid, por exemplo, tem ceifado muitas vidas, principalmente lá no norte do país, em Manaus. Temos orado por esses problemas, e nesse dia, nessa devocional, eu quero trazer uma palavra sobre vencendo a tristeza pela terapia da palavra de Deus. Meus queridos, não há outro remédio para vencermos a tristeza, as aflições, os problemas da vida. Não há outra terapia para vencê-las, a não ser pela palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 1, é o texto básico para a nossa meditação desse dia. O Salmo 119 é um salmo que fala sobre a palavra de Deus. Então preste atenção no versículo 1 do Salmo 119, que diz o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Meus queridos, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Seu foco principal, sabe qual é? É a excelência da palavra de Deus como conteúdo da nossa fé, como fonte de nosso consolo, e olhe só, como remédio para os nossos males, todos eles. Então, nesse salmo, o cantor sacro, ele abre sua alma e fala de suas tristezas e como triunfar sobre elas. Então, nós vamos aprender nesta devocional como vencer as tristezas pela terapia da palavra de Deus, de acordo então com as meditações do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele nos ensina algumas lições. Em primeiro lugar, as lágrimas da alma podem ser estancadas pelo fortalecimento da palavra de Deus. As lágrimas da alma podem ser estancadas pelo fortalecimento da palavra de Deus. Olhe, observe o que diz o verso 28 do Salmo 119. Nós vamos ficar só no Salmo 119, tá bom? Verso 28 diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra, diz o salmista. Há momentos, meus queridos, em que as torrentes de lágrimas que brotam de nossa alma são mais copiosas do que as torrentes que vertem dos nossos olhos. A tristeza não apenas abate o rosto, mas também entristece a alma. E como temos sentido isso, essa tristeza na nossa alma, essas angústias pelos dias que estamos vivendo hoje. Mas o remédio para essa tristeza, meus queridos, não é o encontro nas terapias humanas, nem nos rituais religiosos, nem na psicologia ou na filosofia deste mundo, mas no fortalecimento procedente única e exclusivamente da palavra de Deus. Ela é a única fonte riquíssima, que pode nos confortar, que pode curar as nossas tristezas, inclusive. É a palavra de Deus. Em segundo lugar, o reverendo Hernandes diz que as angústias do crente são curadas pela vivificação da palavra de Deus. Verso 50 diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, olha só, que a tua palavra me vivifica, ou seja, que me dá vida, que me torna a viver. O salmista aqui, ele não tem receio de admitir sua angústia.
Ele está amassado por sentimentos avassaladores, atordoado por circunstâncias medonhas e atribulado por uma angústia esmagadora. Quantos de nós não estão assim? Quantos não estão assim hoje? Então a pergunta é: onde encontrar consolo? Onde? Para onde correr nessa hora? O autor sacro, o salmista aqui, encontrou consolo e vivificação na palavra de Deus. É a oração que ele faz: vivifica-me, que a tua palavra me vivifica. Isso aqui consola na minha angústia, que a tua palavra me vivifica, diz o salmista. Em terceiro lugar, a angústia faz perecer, mas a palavra de Deus traz prazer. Olha o que ele diz no Salmo no verso 92. No verso 92 desse Salmo 119, ele diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, vejam, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Olha só que constatação do salmista. Meus queridos, a angústia que nos assola, por vezes, é tão cruel, que pensamos que não vamos aguentar, não vamos suportar essa angústia. É como um tsunami que nos engole, sem que consigamos reagir às ondas gigantescas. Onde encontrar prazer quando a vida parece só mostrar sua carranca para nós? Onde encontrar um porto seguro para ancorar nossa alma, assolada pelos vendavais da vida? Onde beber as delícias da alegria, quando tudo que sorvemos na vida é o cálice amargo da dor? Quantas pessoas estão assim hoje? Quantas? Assoladas pela dor, pelo luto, pelo sofrimento, pelas angústias. O salmista, entretanto, com entusiasmo, ele confessa que se não fora a lei de Deus, se não fosse a palavra de Deus ter sido o seu prazer, ele teria sucumbido há muito tempo à sua angústia. Vejam que poder terapêutico tem a palavra de Deus, meus queridos. Que poder terapêutico. Observem que consolo bendito a palavra de Deus traz à alma aflita. Mas muitas pessoas, infelizmente, inclusive crentes, têm buscado consolo, têm buscado terapias em todas outras coisas, em tudo quanto é coisa neste mundo, tanto nas religiões, no espiritismo ou nas filosofias humanistas, menos na palavra de Deus. Mas ela é a única fonte de prazer, é a única que tem poder terapêutico realmente para curar a nossa alma, livrar-nos da depressão, da angústia mais profunda que porventura nós possamos estar passando. Em quarto lugar, a aflição superlativa deve levar-nos a uma súplica urgente a Deus. Verso 107 diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O salmista, meus queridos, é um homem de Deus, é um crente, é um filho de Deus, mas ele não tem imunidade especial, não, jamais. Ele anda com Deus, mas não é poupado das dores naturais dos mortais. Ele não esteve muito aflito no passado remoto, nem estará aflitíssimo no futuro distante, não, ele está aflitíssimo agora, hoje, no presente. Enquanto ele escreve, seu coração está apertado pela dor, sua alma está gemendo de aflição, e seus olhos são fontes de onde escorrem lágrimas amargas. Então a sua súplica é urgente, mas ele, como acabei de dizer agora há pouco, ele não recorre a homens, ele não busca recursos da terra, mas ele recorre ao Senhor da aliança, ele invoca a vivificação que emana lá do céu, não da terra. O reavivamento que anseia é rogado ao Senhor e procede do Senhor. A fonte desse reavivamento, sabe o que é? É a palavra de Deus. A restauração é segundo a palavra de Deus e não segundo as diretrizes humanas, filosofias humanas, não. Autoajuda, psicologia de autoajuda, não. Somente
terapia à base da palavra de Deus. É isso que ele faz. Em quinto lugar, a aflição escraviza, mas a lei de Deus traz esperança. É o que mais nós precisamos, é o que mais eu tenho ouvido hoje. Olha, se a vacina chegar a todos os brasileiros, então haverá esperança para nós. Meus queridos, a lei de Deus traz esperança. Não é a vacina, não é a ciência, não são os homens, não são as estratégias humanas, não são filosofias humanas, não são nada dessas coisas, mas é Deus, a palavra de Deus é que nos traz esperança. Verso 153, o salmista diz assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. O salmista, apesar de não se esquecer da lei de Deus, ele está aflito. Veja, ele não foi poupado por ser filho de Deus, ele está aflito. A vida cristã, meus queridos, não é uma estufa espiritual, nem uma bolha que nos esconde das aflições deste mundo. Não! Todos nós estamos passíveis a passar por dores e aflições. Quer ver um exemplo? Olhem para Jesus, o Filho de Deus. Sangrou na cruz. Sangrou na cruz. Foi cuspido na cara. Foi traído, foi humilhado. Sangrou, deu a sua vida na cruz. Ele morreu, ele teve angústias, ele chegou a suar gotas de sangue por causa da opressão que estava para vir sobre ele. Quando veio na cruz, ele sangrou. Então, o povo de Deus está sujeito aos problemas comuns dos mortais. Eles bebem também as porções amargas da providência carrancuda. Meus queridos, Jesus, o Criador das fontes, das águas, dos oceanos, ele disse: tenho sede. Veja, o Criador teve sede. Ele passou por aflição, por angústias, para morrer e sofrer em nosso lugar. Então, por que nós seríamos poupados? Os crentes, apesar de andarem com Deus, apesar de serem cuidados por Deus, eles não são poupados das aflições. Eles são poupados dentro das aflições. Nessas horas, então, de angústias, de amarguras terríveis, de luto, devemos clamar somente ao Senhor para observar nossa aflição e ainda pedir a Ele livramento das nossas dores. O argumento usado aqui pelo salmista para estadiar o seu pleito diante de Deus é que ele não se esquecia da lei do Senhor, ele meditava de dia e de noite. Portanto, nas suas aflições, o salmista não ergueu seus punhos contra Deus, como fez a mulher de Jó, nem virou as costas para Deus, como fez a mulher de Ló, diz o reverendo Hernandes. Ao contrário, reavivou ainda mais a sua memória para guardar a palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus. Nesse momento eu lembro-me do profeta Jeremias. Estava numa grande angústia por ver o seu país sendo devastado pelos inimigos, Israel sendo destruído pelos caldeus. Ele ouviu as promessas de Deus, as ameaças de Deus, e depois, além de ele ter ouvido e pregado para o povo não se arrependeu. Ele viu com seus próprios olhos o povo dele sendo massacrado pelos caldeus, pelos inimigos, e sendo levado para a Babilônia. Ele viu o templo sendo destruído de Israel, ele viu suas famílias sendo mortos, seus amigos sendo mortos, tudo destruído. Aí eu me lembro do versículo lá de Lamentações capítulo 3, ele diz assim: apesar de tudo isso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grandes são as tuas misericórdias, a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Era nisso que o profeta então se apegava. E por que ele disse isso? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Meus queridos, que Deus nos ajude a ter a mesma experiência do salmista, desse salmista do Salmo 119. Ele diz assim no verso 165:
Olha só, lá no finalzinho ele diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Olha que coisa interessante. Grande paz. Como ter paz no meio da pandemia? Ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. É possível ter paz no meio do luto, é possível ter paz no meio da pandemia, é possível ter paz no meio das aflições, das angústias, do abandono, da solidão. É possível ter paz. Aqueles que amam a lei de Deus, para eles não há tropeço, diz o salmista. Que você também possa vencer a tristeza, a angústia, a depressão e qualquer outra aflição emocional, física ou espiritual, somente pela terapia da palavra de Deus. Ela é a única que pode devolver a você toda a alegria de viver, porque a palavra de Deus irá te levar a conhecer uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E ao conhecê-lo, você será tomado por um desejo profundo de confessar seus pecados, levando a se arrepender desse estilo de vida sem Deus. Será tomado por um desejo profundo de se render a Ele, de amá-lo, de obedecê-lo e de servi-lo por toda a sua vida. Você descobrirá que, pela palavra de Deus, que Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados. Então você começará a experimentar uma nova vida sem culpa, sem escravidão, e desfrutará de uma paz e de uma alegria verdadeira. A vida terá sentido para você porque você descobrirá, como eu descobri, que Jesus é a única razão da nossa vida. Sem Jesus, podemos ter tudo neste mundo, mas estamos perdidos. No final, nosso fim será trágico. Por tudo isso pode acontecer com você, se você buscar ao Senhor pela terapia da palavra de Deus. Terapia da palavra de Deus. Busque ao Senhor. Busque o Senhor na sua palavra somente. Faça isso hoje mesmo e comece a desfrutar de uma nova vida ao lado do Senhor Jesus. Assim, meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa vencer a tristeza, a sua angústia pela terapia da palavra do Senhor. Amém.